E, dando continuidade ao nosso evento, falará agora o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, com o tema Política Nacional sobre Segurança e Saúde do Trabalho, apenas esclarecendo que o professor Sebastião trocou o painel que seria amanhã pelo painel hoje, para melhor conveniência até mesmo do nosso evento, mas o tema continua apropriado ao painel, que são as repercussões e a política nacional. E o professor Sebastião é especialista em Direito de Empresa pela Universidade Gama Filho e em Direito do Trabalho pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, desembargador do TRT da Terceira Região, atualmente convocado no Tribunal Superior do Trabalho, e professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Com a palavra, o professor Sebastião Geraldo. Excelentíssima ministra Cátia Arruda, em nome de quem eu saúdo os demais colegas, companheiros de mesa, excelentíssimos senhores ministros, desembargadores, juízes, funcionários, advogados, pessoas aqui presentes. É uma grande emoção para mim, uma satisfação falar desse tema que me é tão caro, aqui na casa da cúpula do Poder Judiciário Trabalhista, que está abrindo as portas para esse tema de tamanha importância, o tema da prevenção de acidente de trabalho. Onde está? Muito bem. Vamos, para a gente ganhar tempo, vamos direto ao objetivo do seminário. Vejamos o folder do seminário. Diz aí, prevenção dos acidentes, né? O seminário tem como objetivo ampliar o debate acerca desse grave flagelo social, não há dúvida, porque tudo está sendo exposto aqui, né? Bem como difundir conhecimentos especializados a respeito das causas, consequências e medidas preventivas concretas, com uma finalidade. Tem uma finalidade. A finalidade é subsidiar a implementação de uma política pública permanente, voltada à promoção da saúde e da segurança no trabalho. Por tudo que já ouvimos até agora, no dia de hoje, fica aquela sensação, há muitos órgãos, muitas siglas, muitos programas, mas os acidentes continuam acontecendo. Me lembra até aquela situação de um médico que recomendou colocar no túmulo dele: morri com a ajuda de muitos médicos. Essa é a situação que nós temos, essa sensação de estar experimentando e até uma certa impotência. Será que esse quadro pode ser mudado? Daí a importância dessa política nacional sobre segurança e saúde no trabalho. Mas eu quero chamar a atenção para duas palavras indicadas aí no objetivo do seminário: prevenção e promoção. Como dizia Bergson, palavras são prisões dentro das quais se encerram ideias. Para compreender seu verdadeiro objetivo, alcance e conteúdo, é preciso partir as suas barreiras gráficas, penetrar no interior dessas prisões, e só então poderemos captar o seu verdadeiro conteúdo, sentido e alcance. E aqui, nessas palavras, podemos compreender o estágio atual que estamos vivendo no Brasil, no tema da saúde do trabalhador. Vejamos. Veja bem, estamos muito apegados no estágio da proteção. E aí, a palavra proteção, na sua raiz etimológica, significa cobrir, fornecer EPI, estar dentro do campo, abrigar. Mas esse é o estágio mais singelo, mais simples e até mais fácil de ser cumprido. O direito ambiental trouxe uma contribuição, que é preciso também a precaução. Palavras próximas, mas com significado bem diferente. Porque a precaução, etimologicamente, vem de tomar cuidado, precaver. Cuidados antecipados. E por isso que esse princípio é tão caro ao direito ambiental. Mas o seminário quer mais. Ele quer trabalhar na prevenção.
E a prevenção, na sua etimologia, pré-ver. Ver antes. Ver antes para tomar atitudes. Quando o motorista está numa rodovia, tem sinais, cuidado, pista escorregadia direita, curva perigosa esquerda, para que ele possa se antecipar e tomar medidas para esse perigo. Estamos iludidos, em muitos casos, na simples proteção, sem trabalhar na prevenção. Mas, como diz lá o objetivo do folder do seminário, queremos, além de prever, ver antes, fazer a devida promoção. E a palavra promoção, na sua etimologia, mover para frente, pôr em execução. E aí figura essa nossa diferença. Marcar o estágio da mudança da simples proteção que o EPI concede na figura do trabalhador, sem interferir nos agentes causais, sem fazer a prevenção e, naturalmente, sem atingir o estágio da promoção. Que problema estamos falando? Já foi colocado aqui, vou passar rapidamente. O problema é esse que está na tela. O número de acidentes. Atrás desses números, há vidas, pessoas, emoções, sentimentos, repercussões de várias ordens, custos financeiros, no número astronômico que passa de 70 bilhões de reais. Então, vejamos que no Brasil, e está sim aumentando o número de acidentes, vejam que já fomos campeões mundiais, campeão mundial de acidente de trabalho em 75, como está aí na primeira coluna. Naquele ano, tínhamos apenas 12, 13 milhões de trabalhadores, quase 2 milhões de acidentes, 4 mil mortes. É verdade que, na medida que a legislação apertou, houve reduções, mas muitas delas, reduções que não refletem a verdadeira realidade em razão da cultura da subnotificação. Com isso, nos últimos 3 anos, com a vigência do NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico, passamos a captar também os acidentados e adoecidos para os quais não foi feita a emissão da devida comunicação do acidente de trabalho. Veja que em 2008 e 2009, por volta de 200 mil trabalhadores tiveram o benefício reconhecido na Previdência, mesmo sem ter ocorrido a emissão da CAT. Esse é o nosso problema. Esse é também o nosso desafio. As medidas de proteção não funcionam mais. As respostas são limitadas. Daí a necessidade da prevenção para a promoção. Por isso, vejam que, por que essa grande dificuldade, o grande interesse do Nexo Técnico Epidemiológico, que foi instituído por uma lei, hoje é lei no Brasil, tem até uma DIN no Supremo, mas não há decisão ainda. Olha a grande diferença, por volta de 200 mil trabalhadores, ficavam apenas na primeira coluna. Tinha um benefício previdenciário, mas não recebia o benefício acidentário. Há 8 razões pelas quais o trabalhador pretende o enquadramento como acidentário e a empresa prefere enquadramento como previdenciário. A estabilidade provisória, o depósito do fundo de garantia. Quem sofre acidente de trabalho não tem carência para receber os benefícios da Previdência Sociais, paga-se mais seguro de acidente de trabalho, a empresa que tem mais acidentes, pelo mecanismo do FAP, pode ter efeitos criminais, multas trabalhistas, ações regressivas do INSS, e especialmente o que hoje em dia tem movido o judiciário trabalhista, as indenizações por acidentes do trabalho, que é a 8ª coluna. Esse é o grande interesse dessa coluna, que eu coloquei em azul aí, dos acidentes sem CAT emitida, mas que o judiciário já reconheceu e tem permitido deferir os direitos dessas vítimas.
Vejam que, dentro desses números, há algo que está assustando. A invalidez temporária acima de 15 dias, de 2006 para 2008, mais que duplicou. Esses dados são os dados oficiais. E está havendo um adoecimento, porque o trabalho é cada vez mais tenso, mais denso e mais intenso. Maior tensão, maior densidade e maior intensidade pela alta cognição. O número de microdecisões por minuto, como os estudos franceses, tem aumentado muito a concentração de velocidade cada vez mais rápida do trabalho, e não há como colocar upgrade no cérebro para que o trabalhador possa acompanhar os ritmos. Esse é o nosso problema. Esse é o objetivo, esse é o ponto que move a instituição da Política Nacional de Segurança e Saúde dos Trabalhadores. Mas, vejam bem, que política é esta? Por que ela ainda não foi efetivamente implantada? O Brasil ratificou uma das mais importantes convenções da OIT, a Convenção de número 155, que é a convenção que trata diretamente da saúde do trabalhador. E esta convenção já estabelecia, no seu artigo 4º, que todo membro que ratificar esta convenção, e o Brasil ratificou, deverá formular, mas não adianta só formular, experiência de vários países, tem que pôr em prática. Mas, além disso, a própria OIT recomenda reexaminar, porque o progresso é tão acelerado que muitas medidas não correspondem mais ao seu tempo. Formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional, mas tem que ser uma política coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente do trabalho. Isso o Brasil ratificou em 93 e o decreto que promulgou no Brasil foi de 94. Essa mesma convenção estabelece algo já falado aqui, mas precisa repetir, no artigo 14, que deverão ser adotadas medidas para a inclusão das questões de segurança, higiene, meio ambiente e trabalho em todos os níveis de ensino e treinamento. Nada mais óbvio. Nós não estudamos ecologia, meio ambiente, trânsito, na minha época, moral e cívica. Por que não estudar também que trabalho causa danos? O trabalho que dignifica também danifica. E é preciso que as pessoas saibam desse aspecto. Mas, curiosamente, quando começamos a trabalhar aqui no comitê, junto com o Rubens Curado, por indicação do TST, fomos observar uma grande confusão no decreto de promulgação. Porque o decreto legislativo que ratificou, e esse é o que vale, aprovado pelo Congresso, tem essa redação aí, primeira, que está incluindo a questão da segurança, higiene e meio ambiente em todos os níveis de ensino e treinamento, incluídos aqueles de ensino superior e técnico, médico e profissional. O decreto de promulgação, não sei por que razão, suprimiu a linha. O decreto legislativo, que é o documento legal com força, tem um texto, o decreto de ratificação, talvez por uma supressão, por engano de alguém, não sei, suprimiu o que eu coloquei em vermelho e compromete o essencial, porque é incluir as questões em todos os níveis de ensino e treinamento. Na dúvida, foi conferir se era um erro do decreto legislativo ou se era do decreto de promulgação. Conferi o texto. O texto da OIT oficial em espanhol também fala em todos os níveis de ensino e treinamento. O texto em francês, da mesma forma, programa, educação, formação, em todos os níveis de ensino. O texto em inglês, da mesma forma. Ora, isso está promulgado desde 94. Conferi também o texto da convenção, que Portugal também ratificou, da mesma forma. Ora, isso é essencial para ter uma política, formar mentalidade, conhecimento. Os alunos, futuros empregadores, futuros trabalhadores, ter essa noção da escola.
nos seus primeiros momentos de formação. Não só nos níveis técnicos. Ainda a Convenção da OIT 161, e eu estou centrando na política nacional, que o Brasil ratificou, essa convenção, ela trata do serviço de saúde trabalhador nas empresas. Como deve ser estruturado nas empresas o serviço de saúde e segurança do trabalho? Diz também essa convenção, que é a obrigação do país membro definir, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em relação ao serviço de saúde no trabalho. Compromisso também que o Brasil assumiu. E esta mesma Convenção 161 menciona que, inclusive, deve abranger serviço público. Artigo 3, item 1. Não só os seletistas, e o Brasil ratificou. E aqui é importante mencionar que as convenções mudaram de status normativo no Brasil. Desde o julgamento desse recurso extraordinário, 466-343, elas passaram a ter um status supralegal. São infraconstitucionais, mas supralegal. Aquelas ratificadas com o Código 2 têm status de emenda constitucional. Mas e as anteriores? Foi quando o Supremo decidiu a questão do habeas corpus do depositário infiel. Olha aí, eu até coloquei, porque vale a pena, isso é um momento importante. Olha o que disse aí o ministro Peluso, nesse julgamento. Eu estava até recentemente algo hesitante em relação à taxonomia dos tratados em face da nossa Constituição, mas estou seguramente convencido, hoje, de que a globalização faz, o que a globalização faz e opera em termos de economia no mundo, a temática dos direitos humanos deve operar no campo jurídico. Os direitos humanos já não são propriedade de alguns países, mas constituem valor fundante de interesse de toda a humanidade. Estou enfatizando isso porque quem mencionou isso é hoje presidente da mais alta Corte de Justiça do nosso país. No mesmo julgamento, o ministro Gilmar Mendes mencionou que o Supremo Tribunal Federal acaba de proferir uma decisão histórica. O Brasil adere agora ao entendimento já adotado em diversos países, no sentido da supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos na ordem jurídica interna. E aí, percorrendo as diversas convenções que o Brasil ratificou, tem, por exemplo, estabilidade para os membros do SESMIT, está na Convenção 61. Tem estabilidade para quem tem perda auditiva na Convenção 148, que não está sendo lembrada. Há essa previsão de instituir em todos os níveis de ensino, mas as nossas CLTs não trazem as convenções, então precisamos revisitar e valorizar as convenções, porque, segundo diz o Supremo, elas têm status supralegal. Mas dessas convenções, já que o meu tema é Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, eu preciso mencionar o grande avanço que foi mencionado também na abertura de hoje, da Convenção 187. Por que essa convenção? No ano de 2004, a OIT assustou com os números de acidente de trabalho no mundo. Percebeu que só na China acontecem 300 mortes por dia. E os números estavam crescentes, atordoantes. Temos que tomar alguma atitude. Convocou técnicos, estudiosos, de empregadores e trabalhadores, e quis criar um documento que seria um marco, porque os demais já não davam respostas suficientes para encarar de frente. Encarar já é de frente, encarar o problema. Bem, e aí, depois de 3 anos discutindo, foi aprovado em 2006, com a esmagadora maioria dos presentes na Assembleia Ordinária em Genebra, essa Convenção 187. E ela propõe 3 níveis de ação, e por isso que ela é importante para estruturar a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Primeiro, criar uma política nacional. Veja bem, quando eu falo política, não é uma simples regra, norma. É um conjunto de atitudes perenes para estruturar um modo de pensar. E dentro dessa política, o primeiro ponto dela é desenvolver cultura de prevenção.
E essa cultura não se desenvolve de uma hora para outra. Nós ainda imaginamos muito tempo que acidente é fatalidade, destino. Até usando a palavra antiga, que era desastre. A palavra desastre, na sua etimologia, vem contra os astros, má sorte. E muitos imaginam que acidente é má sorte, é falha humana. A cultura tem que mostrar que não é isso. Hoje já temos conhecimento acumulado de pesquisadores do mundo inteiro, especialmente da acidentologia, que os acidentes, a grande maioria deles são previsíveis e, por isso mesmo, preveníveis. Então, precisa desenvolver essa cultura de prevenção. Daí a importância de implantar logo a previsão da Convenção 155 para estimular o desenvolvimento dessa cultura. Naturalmente, não pode ser aquela cultura utilitarista, como fez, certa vez, um médico ali na grande BH, que um trabalhador não estava acostumando com o trabalho noturno. E ele consultou uma vez, segunda vez, o médico, já entendi por que você não está acostumando com o trabalho noturno. Porque ele receitou para ele, olha, para você habituar-se, você tem que fazer uma disciplina. Feriado, fim de semana, férias, você vai continuar dormindo durante o dia e ficar acordado à noite. Porque senão você não vai adequar-se a isso. Seria isso desenvolver cultura de prevenção? Diz ainda essa política, avaliar riscos e perigos. É uma cultura de prospecção. Lembra lá da prever? Fazer o rastreamento de riscos e combatê-lo na origem. Hoje existe uma diretiva da União Europeia dizendo textualmente os riscos devem ser combatidos na sua origem, na sua raiz, como diz a legislação do Canadá. E na sua raiz e criando barreiras. Se tem aqui uma máquina ruidosa, por exemplo, eu vou não encher o trabalhador de EPIs, que isso é proteção. Mas para fazer prevenção, eu vou verificar por que essa máquina é ruidosa. Não tem uma mais moderna? É possível colocar material fonoabsorvente? Encravá-la, quem sabe, criar uma barreira? Combater o risco na sua origem. Isso é criar uma política nacional de segurança, como recomenda a Convenção. Mas, além de ter a política, eu preciso ter um sistema. O sistema vai dar uma infraestrutura de apoio para funcionar. E aqui, as nossas leis, o nosso marco normativo saúde trabalhador está parado no ano de 77, 78 nas NRs, essencialmente. Não colheu os avanços posteriores, não colheu os avanços do direito ambiental, e por isso está parado. Ter uma autoridade responsável, recomenda essa convenção. Eu sei, e aqui tem muitos técnicos, que eu os respeito muito, capacitados, do Ministério do Trabalho, da Previdência, da Saúde, do Meio Ambiente, mas falta uma unidade de gestão. É o que recomenda a OIT. Há uma autoridade para prestar contas e dar contas. E aí recomenda também criar mecanismos de apoio às micro e pequenas empresas, porque entende a OIT que o micro e pequeno empresário precisa de uma assistência estatal. Da mesma forma que tem médico de família, PSF, né, podia ter um médico para atender pequena e microempresa. E ali tem muitos acidentes acontecendo. Mas, além de ter uma política, um sistema, precisa ter um programa. É o cronograma de ação. Que etapas vou trilhar primeiro? Quais são as prioridades? Que prazo vou realizar isso? Lamentamos que essa convenção de 2006 já foi anunciada, que seria ratificada, e, pelas dificuldades, ela ainda não avançou adequadamente, e esse comitê interinstitucional vem trabalhando para tentar contribuir, todos, não é uma atitude isolada de alguém, para que o Brasil ratifique, para que possa estruturar melhor, de modo a bem desenvolver a verdadeira política nacional de segurança e saúde do trabalhador. No mesmo sentido, e essa preocupação também da Organização Mundial de Saúde, foi aprovado, no ano de 2007, um plano de ação mundial sobre saúde dos trabalhadores. Porque isso é uma questão de saúde pública também.
E aí, nessa recomendação da 60ª Assembleia da OMS, estabeleceu que os Estados-membros deverão desenvolver, em colaboração com os trabalhadores, um plano de ação global de saúde dos trabalhadores, estabelecendo mecanismos de enquadramento legal para implementar, monitorar e avaliar. Então, já temos documentos de recomendação sobrando para a gente tomar atitude, transformar isso em ação. Fui pesquisar a questão da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Fiz uma pesquisa cronológica. Quando o Brasil ratificou a Convenção 155, foi baixada uma portaria interministerial, Ministério do Trabalho, Saúde e Previdência, criando um grupo executivo interinstitucional de saúde do trabalhador, para instituir a política. Isso foi no ano de 93. No ano de 97, tornou-se o tal grupo permanente, mas a política não saiu. No ano de 2005, publicou-se um primeiro esboço da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. E agora, em 2008, uma outra portaria instituiu uma comissão tripartite. Mas há uma certa frustração, porque a convenção está ratificada desde 93 e a política verdadeira não sai. Talvez os defensores, os beneficiários, não tenham tido voz suficiente para ser ouvidos, de modo que ela possa ser instituída. Veja essa última portaria, 152. Foi instituída em 2008. Estabelece que essa comissão tem por objetivo avaliar e propor medida para implantar no país a Convenção 87 e, além disso, implantar no país uma política nacional de segurança e saúde do trabalhador, de 2008. Já completa aí 3 anos, mas não temos ainda essa política. Mas não creio que uma política de uma portaria ou um decreto vai mudar o destino, se os atores envolvidos não decidirem efetivamente fazer isso para valer. Passar do simples consenso, que há muito consenso na área, mas pouca ação também nessa área. E aqui é preciso focalizar que nós estamos passando por uma etapa muito importante no direito nesse ponto. E aí os que atuam... Jura? Bem, os que atuam no mundo jurídico vão perceber essa mudança. Veja bem, na visão tradicional, o risco era inevitável. E quem for estudar a história do adicional de salubridade vai perceber isso. Eu pesquisei a história da instituição da primeira norma brasileira. O risco é inevitável. Vamos pagar um pouco mais para quem vai ficar exposto nesse risco. Criou-se adicional de insalubridade. E depois veio adicional de tanta coisa. Mas, se o risco era monetizado na visão tradicional, olha, teremos vítimas. Então, precisamos criar meio de amparar as vítimas. E desenvolver o estudo da infortunística do trabalho. Porque o risco era inevitável. Então, precisaríamos ter meios de atender os infortunados. E aí parecia até, nessa visão tradicional, que o principal era proteger o trabalho em si. Essa é a visão tradicional. Mas o pensamento, o paradigma atual aponta no outro sentido. A tendência atual é o seguinte, olha, será que o risco é mesmo inevitável? Não. Nós temos que eliminar o risco. Isso é visão de prevenção e não de proteção. Na realidade, a tendência é buscar ambiente saudável e não monetizar risco, criando fórmula de conviver com ele. Se no sentido tradicional vem infortunística, agora o foco é a saúde do trabalhador. E, felizmente, nos últimos anos se fala em saúde do trabalhador, que antigamente falava em infortunística. Até a lei de infortunística foi absorvida pela Previdência, nos anos 60 e 70. E aí percebeu-se que, na visão atual,
a tendência atual é proteger também, principalmente, o trabalhador, e não só o trabalho. Parecia isso curioso. Protegíamos o trabalho, mas a figura, a pessoa do trabalhador, quase que era ignorada. Na visão atual, isso muda, e isso está mudando de forma acelerada. Até em homenagem à Constituição, porque estabeleceu como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. E o nosso papel é tornar isso realidade, como diz Canotilho, densificar esses direitos fundamentais. Também a mesma Constituição fala que é objetivo da República construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se é para construir, porque ela não é ainda nem livre, nem justa, nem solidária. É o solidarismo constitucional que tanto se fala. Mas aqui eu gostaria de transcrever um documento recente do Papa Bento XVI. Olha o que ele disse. Queria recordar a todos, sobretudo aos governantes, que estão empenhados a dar um perfil renovado aos sistemas econômicos e sociais do mundo, que o primeiro capital a preservar e valorizar é o homem, a pessoa, na sua integridade. Com efeito, o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. Quando eu falar de política nacional de prevenção, eu não posso esquecer da dignidade da pessoa, do trabalhador. E aqui me assusta um dado importante. Está na Constituição desde 88. Esse mês está completando, portanto, 23 anos, né? São direitos dos trabalhadores, além de outros. Diz aqui, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Foi a primeira vez que isso constou do texto constitucional o termo saúde. Veja que é um comando constitucional, não é um documento qualquer, é a Constituição. Mas esse inciso passa despercebido. Quando fui verificar, falei, gente, esse princípio, ou lá em Minas, esse princípio, isso é um princípio. É um princípio. E tem toda a estrutura de um princípio. É o ponto de partida e chegada de qualquer política de prevenção. Reduzir os riscos. Mas a doutrina não tem tratado como tal, que isso é principiológico. Fiquei imaginando, alguém precisa batizar esse princípio, que está no texto constitucional. Aí, discutindo com meus alunos lá na pós-graduação, ficamos, e aí, vamos dar um nome para esse princípio? E ficamos cogitando e pensando que princípio tem que ter um nome, de uma certa forma, atraente, né? Princípio da primazia da realidade, impressiona, né? É um princípio, né? Mas que nome vamos atribuir a esse princípio? O Paulo Rogério está ali, está rindo. Que nome vamos atribuir a esse princípio? E aí, fiquei imaginando, pensando, as ideias foram surgindo, e resolvemos dar-lhe o nome de princípio do risco mínimo regressivo. Porque está escrito, não estou inventando, só estou etiquetando. Princípio do risco mínimo regressivo. E vejam que é constitucional. Por que regressivo? Tendente a zero, mais próximo de zero possível. Isso é um comando constitucional. E aí, até busquei aqui uma norma, olha o que diz uma portaria no Brasil, abençoada, publicada, em vigor, sem problema. NR4. Será que isso é aplicado na prática? NR4. Diz aqui, compete aos profissionais integrantes do serviço especializado em engenharia, segurança e medicina das empresas. Letra A. Aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança, de medicina e ao meio ambiente, e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos. Para quê? De modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes ao trabalhador. Esse é o comando. Próximo de zero. Risco mínimo regressivo, próximo de zero. Letra B. Quando se deve usar a EPI? Resposta está na letra B. Quando esgotado todos os meios conhecidos para eliminar o risco, e mesmo assim ele persistir, ainda que reduzido, só aí que se usa EPI. Não é esta a realidade. A prática da proteção, primeira opção é fornecer EPI. Por isso é que eu peguei o princípio constitucional e atribuí o nome de princípio do risco mínimo regressivamente próximo de zero. Ainda vale mencionar, e certamente que a minha colocação é mais jurídica, que tem vários olhares, olha o que diz a Constituição, artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições,
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador. Mas diz aqui o item 8º, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Por quê? Porque a maioria pensa que o meio ambiente é para proteger a fauna e a flora. O bicho-homem não está incluído. A ecologia do meio ambiente do trabalho não é abrangida. Parece que o direito ambiental para no portão da fábrica. E foi colocado isso intencionalmente. Olha, há tanta resistência que vamos colocar que o meio ambiente do trabalho está incluído no meio ambiente geral. E, aliás, fica uma questão de autoindagação. Por que será que nós aplaudimos tanto? Ah, é? Por que nós aplaudimos? Mas eu não posso ficar com um pouco do tempo do Pastore, não? Ele me cedeu ali, viu? Ninguém viu. Não, mas eu não vou demorar muito, não. Então, veja bem. Isso foi colocado intencionalmente. Há uma diferença de concepção na sociedade. Todo mundo aplaude, acha bonito o direito ambiental. Politicamente correto, todo mundo divulga. E não se fala tanto do direito ambiental do trabalho. Por que será isso? Os trabalhadores não têm voz para reivindicar o direito ambiental do trabalho. Se tiver uma poeira prejudicando o vizinho, ele reclama. Ele vai para a imprensa. Mas o trabalhador não reclama. E aí eu me lembro de uma história, já contei em vários locais, vou repetir aqui, porque ela indica bem isso. Certa vez eu fui ministrar um curso lá no Maranhão. O tribunal de lá foi muito gentil, deixou o motorista à minha disposição, porque eram 3 dias, e o motorista era uma pessoa muito interessante, não tinha cultura formal, mas tinha sabedoria. E ele assistia as minhas palestras, e no final, no caminho do hotel, discutia tudo comigo. Muito interessante. Veja, é uma pessoa com muita vivacidade. Até depois ele me deu um cartão, falou, quando você vier aqui, por favor, me procure, faço questão de transportar, sou uma pessoa bacana. O cartão estava escrito assim, na vida tudo é passageiro, mas para mim o passageiro é tudo. Então veja como é que ele era um motorista interessante. E ele falou, aí ele me contou uma história que diz o seguinte, eu vi o senhor falando na palestra sobre a questão de saúde do trabalhador, semana passada, eu fui levar um passageiro meu, um cliente, um engenheiro, para visitar uma pedreira. E ele falou, você poderia esperar a reunião, porque não demoraria muito. Eu fiquei lá esperando, andando pela pedreira, e as pessoas trabalhavam, literalmente, carregando pedras. E ele disse o seguinte, certa altura, doutor, eu passei lá, vi um cartaz que me deu um certo mal-estar. Que eu sou pessoa de pouca cultura, mas essas coisas me incomodam, disse ele. Estava escrito assim, não falte ao trabalho, você pode não nos fazer falta. Será que esse trabalhador vai reclamar de alguma coisa para mudar aquele ambiente? O vizinho reclama, ele não. Por isso que o direito ambiental não chegou ao direito ambiental do trabalho. E aqui o artigo 225 fala que todos têm direito à qualidade de vida, inclusive os trabalhadores. Está nesse artigo 225 da Constituição. Mas acidente de trabalho é um problema antigo. Pesquisando, localizei uma norma de mais de 3.000 anos, 3.500. Olha o que está, por exemplo, lá no Antigo Testamento. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito à roda do teto, para que se não derrame sangue em tua casa e não seja culpado se alguém cair e se precipitar abaixo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Isso há mais de 3.500 anos. Está aqui o doutor Horácio, que pode precisar essa data para mim depois. Ministro Horácio. É um problema antigo, mas nós temos desafios atuais. Ora, precisamos deslocar, já estou encaminhando para o encerramento, a prioridade da proteção para a verdadeira promoção e prevenção. Passada infortunística para o direito ambiental do trabalho. O meu sonho é que haja uma cadeira nas faculdades, direito ambiental do trabalho, e haja na medicina, na engenharia, da mesma forma. Em outras áreas também. Reunir o que está disperso. As normas de saúde e segurança estão no direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, direito ambiental, normas da previdência dispersas. Quem sabe, mais adiante, depois da política, criar um Estatuto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Tem um projeto em andamento, mas o projeto é muito precário. Um estatuto que pudesse dar um efeito legal, e não só de portarias, estruturando isso,
com normas, com princípios, com tutelas diferenciadas, com normas penais, um estatuto próprio. E aí, passado o consenso, que há muito consenso e pouca ação, nós percebemos nessa área. Aqui, não vou demorar muito, haverá uma palestra sobre isso amanhã, as tutelas de urgência. Por que não são postuladas? E há todo um arsenal preparado de medidas, naqueles casos onde comporta, para o judiciário deferir a tutela inibitória, a tutela antecipatória. Isso já está perfeitamente delineado no nosso quadro, numa norma constitucional. A lei não excluída do judiciário, lesão, ameaça de direito. Tem outras normas aí previstas, a tutela inibitória, a tutela específica, e não transformar isso em perdas e danos. Senão, vamos cair na prevenção que custa mais caro. Não vou falar sobre ela, só estou dando notícia. Hoje, infelizmente, algumas empresas estão reagindo depois das condenações, dos danos materiais, danos morais e danos estéticos. Nós não queremos isso. O judiciário está querendo local de trabalho saudável. O local de trabalho é para o empregado ganhar a vida. Não é local para encontrar morte, mutilações ou doenças. Ele vai lá para sobreviver, para ganhar a sua vida. E aqui eu quero louvar, sei da importância, e falo em meu nome próprio, dessa norma do TST, que recomendou prioridade à tramitação das reclamações trabalhistas envolvendo acidente de trabalho. Isso tem um efeito extraordinário, porque a vítima que sofreu o acidente, logo, logo vai ter reparação e vai repercutir em todo aquele ambiente. É uma recomendação, mas eu conclamo a todos. Como ontem o desembargador Edmundo de Campinas fez até um despacho, aplicando no tribunal dele. Minas, já, o Anemar pode me confirmar ali, o Emerson adotou uma cor diferente já há 2 meses, uma tramitação diferenciada, porque, pelo menos, a vítima vai ter algo para atenuar a sua revolta, quando for cabível, é claro, nem todo caso vai dar condenação, mas isso é uma norma muito importante, essa recomendação do TST, juntamente com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Mas, para finalizar também, precisamos programar alguma coisa para a gente valorizar essa data, criada por lei no Brasil. O dia 28 de abril de cada ano é o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. É lei, aprovada e votada e sancionada. Quem sabe instituamos uma semana de prevenção, né, que envolva essa data, 28 de abril, para mudar essa mentalidade. E aí, deixo aqui 3 frases para estimular essa política nacional, para a gente passar do consenso para a ação. Disse esse escritor venezuelano que a força do direito está na convicção que os cidadãos têm que aquela norma é necessária. É preciso que as pessoas entendam que esse direito à proteção à saúde é um direito imprescindível para que ele tenha a efetividade. Cito ainda um outro jurista. A maior revolução não é a legislativa. Aliás, hoje aqui o dia inteiro foi essa. Temos um punhado de sigla, norma. Não é essa. A maior revolução é do modo de pensar dos operadores jurídicos. E aí, cito também um outro pensador. O sentimento gera a ideia plasma o verbo estabelece a ação, e a ação cria o destino. E agora vem o melhor slide. Muito obrigado. A organização do evento agradece a exposição clara, de inequívoco valor, feito pelo professor Sebastião Geraldo. E eu vou procurar dividir um pouco as perguntas, porque são muitas e algumas serão concentradas. Mas, antes de fazer as perguntas, eu não sei se o Antônio Gervásio Rodrigues ainda se encontra. Ele é do Sindicato de Saúde de Osasco e secretário nacional de Saúde do Trabalhador da Central Geral dos Trabalhadores no Brasil. Presidente, vou dirigir a Vossa Excelência e aos ministros dessa casa a cartinha que me foi enviada pelo Antônio Gervásio.
Aos meus 40 anos de militância sindical, vou embora, mais jovem. Jovem não na idade, mas em esperança. Esperança não só em intenção, mas em decisão que este órgão maior do Judiciário do Trabalho irá implementar para diminuir esse absurdo número de acidentes do trabalho. Muito obrigada pela iniciativa. É a carta do senhor Antônio Gervásio. Bom, quanto às perguntas, eu vou pedir permissão à professora Edith para dirigir a primeira pergunta à professora Maeno, porque sei que ela vai precisar se retirar um pouco mais cedo. Né? Tem um voo, e se ainda der tempo, ainda dá tempo? Dá tempo. Bom, a pergunta que seria dirigida à professora Edith e à professora Maeno é da Cristina Menezes, superintendente de Saúde e Segurança do Governo do Rio de Janeiro. O que falar sobre a reabilitação profissional, principalmente das pessoas com transtornos em acidentes de trabalho? A reabilitação profissional, ela é uma atribuição, sempre foi uma atribuição da Previdência Social quanto aos segurados do Segurança Sem Trabalho. E até a década de 90, nós tínhamos uma estrutura que hoje seria totalmente anacrônica. Mas, na época, havia uma estrutura com equipes multidisciplinares, mas era uma estrutura muito centralizada, como tudo no INSS é centralizado, as decisões são muito centralizadas. E, na década de 90, houve um desmonte verdadeiro, as pessoas se aposentaram, não foram contratadas pessoas, nem nada, quer dizer, acabou a reabilitação profissional. Embora, do ponto de vista legal, ela seja um direito. E, hoje, o que existe? Existe uma nova reabilitação profissional. O que quer dizer isso? Quer dizer, na minha opinião, porque isso é uma coisa que depende de como as pessoas veem. Se vocês perguntarem para as pessoas da reabilitação profissional do INSS, provavelmente elas vão dar um outro quadro. Na minha opinião, não há reabilitação profissional no Brasil. Porque entregar o trabalhador para a empresa onde ocorreu o acidente, a doença, para que a empresa se vire sem nenhum critério, sem nenhum acompanhamento por parte do INSS, leva a uma discriminação desse trabalhador pseudamente reabilitado dentro da empresa. Em todas as experiências, nós temos visto isso. Nós temos visto isso entre trabalhadores de várias categorias, pessoas que voltam, elas são jogadas de um canto para outro, os chefes não querem mais, os colegas não querem mais, porque os colegas querem as pessoas 100% funcionando para atingirem as metas. Então, na verdade, é uma reabilitação profissional que não existe. Né? Desculpe. Que existe somente no papel. Né? Então, eu acho que teria que dar uma reviravolta nessa história. Só para completar, há muitas denúncias de assédio moral, inclusive em relação aos reabilitandos. Né? Eu tenho várias histórias para contar, mas assim não daria. Nós agradecemos, professora Maena. Bom, para a professora Edith, eu também estou numa situação similar. Né? Só não estou conseguindo... Consigo terminar, mas estou bem rouca também. Professora Edith. A professora Edith disse que vai acrescentar também alguma coisa a respeito do tema, mas tem outras perguntas, e eu vou perguntar em bloco, porque aí a senhora já responderia. Há estudos acerca das consequências para a saúde dos trabalhadores decorrentes do trabalho sob o regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso? É possível estabelecer uma relação direta entre o trabalho sob tal regime e uma maior incidência de acidentes de trabalho? As outras duas, elas são perguntas que podem ser respondidas em conjunto, em minha opinião, porque elas tratam da atitude de peritos do INSS, que são comumente restritivas e marcadas por alto grau de desconfiança quanto à incapacidade laborativa do acidentado. A pergunta é se isso não contribui para o agravamento desse quadro clínico e o que leva o órgão oficial da própria Previdência
a adotar de forma tão sistemática posturas potencialmente contrárias aos interesses sociais relevantes que lhe incumberia proteger. A outra é no mesmo sentido, e aí apenas acrescenta, na sua visão, qual o profissional mais indicado para avaliar e aferir se as consequências psíquicas possuem ou não nexo causal com o trabalho? Aí ela pergunta, seria o psicólogo, o psiquiatra, o médico do trabalho? E deixa a interrogação. Professora Edith. Primeiro, na questão, só completando, porque a pergunta foi dirigida, né, para nós duas, e também a pessoa perguntou transtornos mentais. A reabilitação em relação aos transtornos mentais, tradicionalmente no Brasil, ela sempre deixou muito a desejar e se centrava mais em distúrbios mais sérios, de ordem psiquiátrica, nos hospitais psiquiátricos, com laborterapia, depois terapia ocupacional, mais recente, nas últimas décadas, né, de uma forma mais avançada, junto com ações sociais para essa reabilitação e reinserção social de pessoas que estavam isoladas da sociedade, dentro de instituições psiquiátricas, né? Isso o mais tradicional no Brasil, em termos da reabilitação em referente a transtornos mentais. A questão dos transtornos mentais ligados ao trabalho nunca foi olhada na área da reabilitação brasileira. A experiência é muito, muito restrita a alguns serviços que têm feito trabalho pioneiro do que se chama a clínica contextualizada do trabalho. Isso está mais ocorrendo em alguns serviços universitários e muito pouco, em alguns poucos serestes, que nem todos os serestes dispõem dos recursos humanos necessários para isso, né? Eu acho que é alguma coisa que a gente teria que pensar, porque no âmbito da Previdência, né, de acordo com a nossa estruturação dessa política, né, não há estruturação da política, melhor, com os programas existentes, deveria ser no âmbito da Previdência. Mas eu acho que é muito urgente que se estabeleça um trabalho conjunto com o SUS, não é, para que essa reabilitação tenha lugar. Embora, é claro, pode existir uma alternativa de que os antigos centros de reabilitação profissional passem a integrar também profissionais com conhecimento de reabilitação em saúde mental, o que exige uma equipe interdisciplinar importante. Eu me lembro, bom, não dá para falar muito das coisas que eu lembro, só o seguinte, isso já era um problema que eu fui demandada nos anos 80, por equipes de reabilitação profissional em São Paulo. E, numa época que nós estávamos começando apenas esse estudo, e, na época, não tínhamos condição de dar uma resposta adequada, porque até o entendimento de muitas das patologias atuais não existia aprofundado. Eu creio que hoje existe bastante conhecimento em psicopatologia do trabalho e na maneira de tratar esses problemas. Em outros países, por exemplo, eu cito em especial a França e a Alemanha, são países que têm desenvolvido práticas bastante exitosas. Há uma rede de serviços na França, inclusive, destinadas, não é, a esses transtornos, que foi essa pessoa que eu citei de manhã, a professora Marie Pézet, ela deu início a isso em Nanterre, e hoje em dia existe uma rede nacional de serviços desse tipo. No Brasil, nós precisamos urgentemente criar, né, um know-how, ter uma formação de psicólogos, psiquiatras, e eu acrescento médicos do trabalho e terapeutas ocupacionais, né, com os conhecimentos que nos últimos 30 anos se desenvolveram neste novo campo, que eu chamo de saúde mental relacionada ao trabalho e que abrange este tipo de reabilitação. Tanto conhecer melhor a causalidade como a possibilidade de reabilitação e, logicamente, a prevenção, né? Então, a mesma pergunta dirigida quanto aos peritos, eu acho que exige essa resposta. Tivemos a ocasião de um curto diálogo já na Previdência Social, em que colocamos isso para pessoas que têm responsabilidade naquela área, há uns 3 anos atrás,
E, inclusive, nesse diálogo, uma professora do Rio de Janeiro, que também estuda o assunto, a professora Silvia Jardim, que, aliás, num outro parênteses, eu preciso dizer que hoje de manhã houve uma menção a mim que eu falei ao professor René, que ele me honrou, mas que ele esqueceu que quem, na verdade, escreveu o capítulo do livro, que, na verdade, foi sob orientação dele, mas, na época, ele, né, a professora Elizabeth, havia me convidado para escrever o capítulo, mas quem escreveu foi a professora Silvia Jardim, e não eu, no livro de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, né, que dá as diretrizes para diagnóstico. Então, é uma outra pessoa, essa professora, a mesma que, junto comigo, esteve dialogando com dirigentes da Previdência Social deste setor sobre a necessidade de que houvessem peritos com formação em psicopatologia do trabalho. E ela, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive, ofereceu que aquela universidade, que tem um curso de pós-graduação nessa área, poderia, de alguma maneira, se organizar para oferecer cursos. Ou, então, uma outra alternativa que, pelo menos, né, em cada agência do INSS, houvesse pessoas, né, psiquiatras, que tivessem feito uma reciclagem, né, uma formação em psicopatologia do trabalho, para poderem assessorar os peritos, né? Eram duas alternativas. Todo mundo faz esse curso e se multiplica esses cursos no Brasil, ou se faz isso para um número mais restrito, né, de pessoas que fariam nas agências. E, então, na ocasião, nós ouvimos, né, da pessoa responsável de que o que necessitavam eram de peritos que soubessem fazer peritas e não perícias, e que era irrelevante que eles fossem especialistas em psicopatologia do trabalho ou em qualquer outra área. Enfim. Na verdade, nós pensamos, sim, que é importante, e eu só posso dizer que, em São Paulo, nós temos conhecimento de psicólogos que já realmente se tornam peritos com conhecimento em psicopatologia do trabalho. A exemplo da Argentina, em que até uma associação de peritos psicólogos, né, que atuam na psicopatologia do trabalho, nas perícias relacionadas a essa área. E eu tenho incentivado alguns psicólogos que, enfim, estão próximos a nós nessas discussões, que no Brasil também se devia fazer algo assim, já que, infelizmente, nós temos muito poucos psiquiatras ainda nessa área. A questão da formação é essencial, nós temos poucas universidades e praticamente quase, acho que o fazem só na psicologia, na medicina só conhecia a do Rio de Janeiro, se eu estiver errada, alguém do público que conheça outra experiência me diga, com pós-graduação, especialização nessa área. A jornada de 12 por 36, sem dúvida nenhuma, essa jornada, geralmente, não sei se a pessoa que falou é da área de enfermagem ou com vistas à área. Com a área de direito também existem esses plantões de 12 por 36, não sabia. É importante, né? Porque eu conheço isso, eu não tenho conhecimento na área de direito. Na área de enfermagem, tive ocasião, muitas vezes, até de atender pessoas que elas tinham vários empregos. Então, não adianta ser 12 por 36, porque ela tem vários empregos e trabalham muito excessivamente. Agora, se isso dá origem a acidente de trabalho, eu realmente não tive ocasião de estudar, não conheço estudos. Eu sei que dá origem, pela sobrecarga que as pessoas mal pagas têm vários empregos, dá origem, na questão da enfermagem, que é a que eu conheço, né, dá origem a desgaste mental muito intenso, muito importante. É importante que, na área do direito, os que exercem este trabalho também possam ser estudados e avaliados quanto a isso, e eu não sei se eles também exercem mais de um trabalho. Bom, em relação às perguntas para o doutor Sebastião, só esclarecendo também que chegou uma cartinha do Elcio, estudante de administração, citando a importância de ginástica laboral como uma das formas de prevenção, se houvesse a necessidade de alguém falar sobre isso. Mas, para o doutor Sebastião, tem duas perguntas que eu vou fazer em conjunto, porque ambas vêm do Sindicato dos Químicos, sendo uma de Pindamonhangaba, Adriana Oliveira, e outra do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, Nelson, esse da Confederação dos Químicos. Nós agradecemos muito essas perguntas que estão vindo dos próprios trabalhadores e dos sindicatos.
As perguntas são: com o FAP, as empresas querem que os sindicatos atestem condições de melhorias na saúde e segurança do trabalho, com a devida vistoria no local. A legislação não deveria prever que o sindicato atestasse as implementações com a devida visita. Os sindicatos não estão protocolizando os documentos. Recentemente foi publicada a recomendação conjunta para que haja prioridade no julgamento das ações acidentárias. Como agir no caso dos peritos, que são nomeados pelo juiz, mas que atrasam na entrega de laudos, gerando lentidão e atraso nos julgamentos? A outra pergunta: qual a importância do técnico de segurança do trabalho nesta política nacional sobre saúde e segurança? Porque, segundo a pessoa que fez a pergunta, existem profissionais, mas que têm, na maioria das vezes, um nível muito baixo e não têm contribuído para a questão. E, por fim, há uma pergunta, a pessoa pede que o doutor Sebastião externe a opinião sobre o marco prescricional no caso de doença provocada por amianto. Embora ciente o trabalhador da doença em face do laudo, enquanto não existir a efetivação da aposentadoria por incapacidade, pode-se falar em prescrição? Vou falar rapidamente, porque a hora já está avançada. Essa última aí do asbesto, da asbestose, né? Diz o Código Civil: violado o direito, nasce a pretensão. Então, por isso que existe a accionata. Que hora que nasce a ação? A hora que tem a violação do direito. E quando a violação é progressiva e continuada, como no caso da doença? Segundo já dizia desde Caio Mário, cada nova agressão desperta um novo prazo prescricional, até chegar à agressão máxima, que é a morte. Então, se a doença estiver aprofundando, começa o marco prescricional na medida que tem a nova lesão. E, às vezes, se ele falecer, vai, a partir dali, despertar um novo marco para os seus dependentes. Então, a doença já é conhecida há muitos anos. Se ela estabilizou, tudo bem, mas se ela aprofundou, o agravamento desperta um novo marco prescricional. A segunda pergunta: técnico de segurança. O técnico é a pessoa que faz o serviço diretamente na prevenção e na aplicação da proteção. Ele certamente é muito importante, que não adianta ter engenheiros com muitos projetos sem ter técnico que possa aplicá-los. Ele está mais próximo do trabalhador no dia a dia. Então, é preciso, sim, valorizar essa categoria profissional, que eles têm uma noção básica interessante, então precisa, sim, valorizar, não há dúvida. A outra pergunta é sobre... sim, a pergunta sobre o FAP, se o trabalhador pode aplicar. Olha, o Brasil ratificou a Convenção 148 da OIT sobre ruído, e esta convenção autoriza o trabalhador, o dirigente sindical, acompanhar o auditor fiscal. Houve uma denúncia à OIT que o Brasil não estava cumprindo isso. O Ministério do Trabalho alterou em NR1 e algumas empresas tentaram ajuizar um mandato de segurança para impedir que o dirigente sindical acompanhasse o fiscal. O STJ disse que não, estava certo, porque tem uma convenção internacional. Então, o trabalhador, o dirigente sindical, pode, pela Convenção 148, atualmente regulamentada em NR, pode acompanhar o fiscal e mostrar para o fiscal, o auditor fiscal, onde está o problema e que esteja gerando distorções para o FAP. A outra questão: se a vara está atrasando, o processo está retido com o perito. Ora, se a tramitação é prioritária para todo mundo, inclusive para o perito. Eu acho que aí é importante conversar com o juiz da vara para que, aliás, colocar um adesivo, alguma coisa, tramitação preferencial, que até o perito dê prioridade a isso. É uma questão recente, está em implantação, mas a colocação é correta. Eu recomendo que o advogado procure despachar diretamente com o juiz, informando a ele que está havendo essa demora. Eu acho importante falar muito rapidamente da ginástica laboral, talvez com duas frases. Que não se crie uma ilusão sem alterar a organização do trabalho e a forma de gestão, quando a forma de gestão justamente é predadora ou humilhante ou, de alguma maneira, excede a natureza humana.
E eu posso acrescentar só que alguns trabalhadores se queixam muito do cansaço com que chegam ao trabalho, e eu ainda tenho que fazer ginástica. Já ouvi isso muitas vezes. Bom, nós queremos agradecer. Desculpe. Isso é o seguinte, talvez estejam na plateia psicólogos ou pessoas de educação física, ou fisioterapeutas, que fazem isto de muito boa vontade, porque não tiveram oportunidade de descobrir que isto é uma balela ser feito isoladamente. Bom, nós queremos agradecer imensamente a todas as pessoas que permaneceram nesse auditório até agora, e tenho certeza que a posição de todos os que estão aqui na mesa, e creio que também os que estão nos ouvindo, é cada vez mais romper com essa banalização da exploração, a banalização do acidente de trabalho como algo comum, né, para que possamos nos convencer, e também nós entrarmos com muita vontade nesta nova cultura que se pretende, uma cultura de prevenção e de eliminação, se possível, ou redução ao máximo dos acidentes de trabalho no Brasil. Boa noite, muito obrigada.